Você acredita que escolhe seus governantes. Essa é a primeira ilusão que precisa ser destruída. Quando você vai às urnas, quando analisa candidatos, quando debate qual deles merece seu voto, você opera sob a premissa de que o processo começa ali, naquele momento de decisão individual. Não começa. Você está chegando ao final de um jogo que começou muito antes de você saber que ele existia. Sua participação não é inútil, mas também não é o que te disseram que era. Você não escolhe quem governa. Você escolhe entre aqueles que já foram autorizados a concorrer. Essa diferença não é semântica, é estrutural. Pense no que significa estar na urna. Para que um nome apareça diante de você, ele já passou por filtros sucessivos que eliminaram milhares de outras possibilidades. Ele já conseguiu dinheiro suficiente para existir publicamente. Já foi tolerado por redes de poder que controlam partidos. Já recebeu espaço em veículos de mídia que decidem quem merece atenção. Já provou de maneiras visíveis e invisíveis que não representa ameaça real aos arranjos fundamentais que mantêm o poder distribuído como está. Você está escolhendo entre pré-aprovados. E pré-aprovados por quem? Não por você. A democracia representativa moderna vende a ideia de que o poder flui de baixo para cima. O povo decide. O povo manda. O povo é soberano. Essa narrativa é funcional porque mantém a legitimidade do sistema intacto. Mas observe a realidade estrutural. Em nenhum país, em nenhuma época democrática real, o poder flui organicamente das massas para o topo. Ele flui de cima para baixo, com pequenos ajustes baseados na pressão popular. As elites, econômicas, midiáticas e institucionais, definem os parâmetros do aceitável. Você escolhe dentro desses parâmetros. Isso não é conspiracionismo. É como os sistemas funcionam quando você remove a camada emocional e observa friamente quem tem recursos, quem tem acesso, quem tem voz amplificada. Agora olhe para os políticos que você considera do povo, aqueles que vieram de origem humilde, aqueles que falam sua língua, aqueles que parecem entender sua dor. Pergunte-se como eles chegaram até você. Não por acaso, não por mérito puro, eles chegaram porque passaram nos filtros. E passar nos filtros significa, invariavelmente, fazer concessões. Significa aceitar financiamento de quem tem dinheiro. Significa moderar discursos que assustam anunciantes. Significa entrar em partidos que já têm donos. Significa provar que, no final, você não vai desestabilizar nada que realmente importe. O que você chama de escolha é, na verdade, ratificação. Você está confirmando decisões tomadas em salas que você nunca vai entrar, por pessoas cujos nomes você nunca vai saber completamente, baseadas em interesses que raramente coincidem com os seus. E isso não é acidente, é design. Antes de qualquer voto ser depositado, existem gargalos. Eles não aparecem em debates na TV. Não são discutidos em propagandas eleitorais, mas são os verdadeiros definidores de quem chega ao poder. O primeiro gargalo é dinheiro. Sem capital, não há campanha viável. Isso é matemática, não opinião. Para existir publicamente na disputa política moderna, você precisa de infraestrutura, equipe, marketing, deslocamento, produção de conteúdo, presença digital, eventos, jurídico. Tudo isso custa, e custa valores que a esmagadora maioria da população jamais conseguiria reunir. Então, quem financia? Empresários, grupos econômicos, lobbies setoriais, partidos que já têm caixa. E quem financia, filtra, não necessariamente de forma explícita, mas estruturalmente. Você não morde a mão que te alimenta. Não publicamente, não de verdade. O segundo gargalo é institucional. Partidos políticos controlam acesso. No Brasil, como em quase todas as democracias representativas, você não concorre sozinho. Você precisa de legenda. E legendas têm donos, têm hierarquias, têm histórias, têm compromissos anteriores.
Para ser escolhido pelo partido, você precisa ser útil ao partido. Isso significa alianças internas, lealdades demonstradas, capacidade de trazer votos ou recursos. Significa que, antes de você tentar convencer o eleitor, você já teve que convencer estruturas de poder internas que operam por lógica própria. Partidos não existem para realizar seus sonhos políticos. Existem para perpetuar a si mesmos. Você é ferramenta, não protagonista. O terceiro gargalo é midiático. Mídia tradicional e digital decidem quem existe no debate público. Sem cobertura, você é invisível. E cobertura não se dá por justiça ou representatividade. Dá-se por relevância percebida, por capacidade de gerar audiência, por alinhamento editorial, por pressão de anunciantes, por interesse em pautas específicas. Um candidato pode ter propostas excepcionais e zero visibilidade. Outro pode ter propostas vazias e estar em todos os noticiários. A diferença não é competência, é acesso. Quem decide o que é notícia? Editores, diretores, conselhos editoriais, acionistas de conglomerados de comunicação. Todos com interesses próprios. Todos parte de uma elite econômica e cultural que não vai promover quem a ameaça. O quarto gargalo é social. Redes importam. Quem você conhece determina quem te apoia. Políticos não emergem do vácuo. Eles surgem de conexões, universidades de elite, famílias influentes, círculos empresariais, associações profissionais, movimentos sociais já institucionalizados. Essas redes funcionam como validadores informais. Se você não pertence a elas, precisa ser cooptado por elas. E cooptação tem preço: lealdade, silêncio seletivo, concessões programáticas. O outsider genuíno, aquele sem conexões, sem recursos, sem padrinhos, simplesmente não atravessa. Ele é eliminado antes de começar. Então, quando você vê 5, 10, 20 candidatos na urna, entenda, todos eles já passaram por esses filtros. Todos já provaram de alguma forma que são toleráveis. O sistema não seleciona os melhores. Seleciona os viáveis dentro dos parâmetros de quem controla os gargalos. Você está votando em aprovados. E a aprovação não vem de você. Agora vamos falar do político popular. Aquele que veio da periferia. Aquele que foi operário, faxineiro, motorista. Aquele cuja biografia emociona. Aquele que parece ser a prova de que o sistema funciona, de que qualquer um pode chegar lá. Você olha para ele e pensa, finalmente, alguém como eu. Esse pensamento é o produto final de um trabalho cuidadoso de construção de imagem. O político popular não é um acidente histórico, é uma narrativa fabricada. E fabricada por quem? Pelas mesmas elites que precisam de legitimidade popular, sem abrir mão de controle. Vou ser direto. Elites não temem origem humilde. Elas temem agenda incontrolável. Um político pode ter nascido na favela e governar exatamente como a elite deseja. Outro pode ter nascido em berço de ouro e implementar políticas redistributivas, agressivas. Origem não determina lealdade, determina marketing. O político de origem popular é útil porque gera identificação emocional nas massas. Ele humaniza o sistema. Ele faz o eleitor pobre acreditar que tem representação real. Mas observe o que ele faz quando chega ao poder. Observe com quem ele se reúne. Observe quais interesses ele protege. Observe o que ele não toca. A construção do popular começa com recrutamento. Alguém identifica uma figura carismática em movimentos sociais, sindicatos, comunidades. Essa figura tem história, tem oratória, tem conexão genuína com a base. Até aqui, tudo real. Mas, para que essa figura vire candidato viável, ela precisa ser polida. Precisa de consultoria de imagem. Precisa moderar discurso. Precisa aceitar financiamento. Precisa entrar em estruturas partidárias que vão domesticar suas posições mais radicais. O que sobra
é uma versão palatável da rebeldia, uma versão que emociona, mas não ameaça, uma versão que a elite tolera porque sabe que no fim ele vai jogar dentro das regras. Você acha que isso é cinismo exagerado? Olhe para a história. Quantos líderes populares realmente mudaram estruturas de poder? Quantos redistribuíram riqueza de forma permanente? Quantos enfrentaram elites econômicas e saíram vitoriosos sem concessões devastadoras? Poucos, pouquíssimos. E os que tentaram de verdade, sem domesticação prévia, foram destruídos, golpeados, assassinados, difamados até a irrelevância. O sistema permite popular controlado, não permite popular revolucionário. Então, quando você vê aquele candidato emocionante, aquele que chora ao falar da infância difícil, aquele que promete nunca esquecer de onde veio, pergunte-se: quem financiou a campanha dele? Quem deu espaço na mídia? Quem validou a candidatura dentro do partido? Se as respostas apontam para elites, você não está vendo representação popular. Está vendo administração de imagem. O popular é uma marca. E marcas são criadas para vender produtos. Nesse caso, o produto é legitimidade sistêmica. A ideia de que as massas governam é recente, e mesmo sendo recente, nunca foi verdadeira. Olhe para a história sem romantismo. Em todas as civilizações complexas, em todas as épocas, quem governou foram elites, às vezes aristocráticas, às vezes militares, às vezes religiosas, às vezes econômicas, às vezes uma combinação de todas. A forma mudou, a essência não. Governar exige recursos, tempo, conhecimento técnico, redes de apoio, capacidade de violência legítima ou controle sobre quem a exerce. As massas nunca tiveram isso de forma autônoma. Elas trabalham, sobrevivem, consomem, não administram impérios, repúblicas, estados. Na Grécia Antiga, berço da democracia que você tanto ouve falar. Quem votava? Homens livres, proprietários, nascidos na cidade. Mulheres não, escravos não, estrangeiros não. A democracia ateniense era governo de uma elite masculina e proprietária. Ainda assim, filósofos como Platão a desprezavam. Consideravam-na governo da ignorância, já que a maioria não tinha educação para decisões complexas. Séculos depois, Roma criou o modelo republicano. Quem decidia? Senadores, homens de famílias tradicionais, com riqueza acumulada, com redes de clientelismo. O povo votava em assembleias, mas as decisões reais eram tomadas em círculos fechados. Pule para as monarquias europeias. Poder concentrado em linhagens. Zero participação popular. Depois vieram as revoluções burguesas. Você aprendeu na escola que foram revoluções do povo. Não foram. Foram revoluções de elites econômicas emergentes que queriam poder político proporcional ao seu poder econômico. A burguesia francesa não derrubou a monarquia para dar voz ao camponês. Derrubou para governar sem reis e governou. O sufrágio universal, esse que parece tão natural hoje, levou séculos para ser conquistado. E foi concedido, não tomado. Elites perceberam que dar voto às massas era menos perigoso do que enfrentar revoltas constantes, desde que o voto fosse controlado por outras vias: dinheiro, mídia, educação, filtros institucionais. No século XX, você viu experimentos, ditaduras de direita, ditaduras de esquerda, democracias liberais, teocracias, formas diferentes, mas em todas, invariavelmente, quem governou foram grupos minoritários com capacidade de organização superior à da massa. Lenin não era operário. Mao não era camponês. Hitler não era pobre. Mussolini era jornalista. Todos entenderam que poder se toma organizando elites revolucionárias, não mobilizando massas de forma horizontal. As massas seguem, não lideram. Mesmo nas democracias liberais ocidentais, celebradas como auge da representação popular, quem está no poder?
Advogados, empresários, herdeiros, burocratas de carreira, acadêmicos de universidades de elite, pessoas com capital social, econômico, cultural. O operário que chega ao Congresso é exceção estatística e, quando chega, raramente governa, vota, obedece lideranças, negocia migalhas, então não. As massas nunca governaram, votam há pouco tempo, e votar não é governar, é escolher, dentro de limites definidos por quem realmente governa, qual elite vai administrar o sistema pelos próximos anos. Dinheiro não é apenas importante na política, dinheiro é o filtro absoluto. Sem ele, você não existe. Isso não é exagero retórico. É literalmente verdade. Para ser candidato viável em qualquer disputa, além de vereador em cidade pequena, você precisa de milhões. No Brasil, campanhas para governador, senador, deputado federal custam fortunas. Campanhas presidenciais custam centenas de milhões. De onde vem esse dinheiro? Não vem do povo, vem de doadores grandes. E doadores grandes não doam por altruísmo, doam esperando retorno. Pense na matemática brutal. Um candidato a deputado federal precisa alcançar centenas de milhares de eleitores. Como? Propaganda na TV, rádio, internet, produção de conteúdo profissional, equipe de marketing, jurídico, logística, eventos em dezenas de cidades, materiais impressos, transporte, hospedagem, segurança. Cada item custa. Some tudo. Chegue aos milhões. Agora pergunte, quem tem milhões para investir em candidatos? Empresas, grupos econômicos, milionários individuais, partidos ricos, todos com interesses próprios. Você acha que eles investem sem calcular o retorno? Investem esperando acesso. Acesso a quem vai legislar, a quem vai definir contratos públicos, a quem vai regulamentar setores, a quem vai decidir impostos. Isso cria uma relação de dependência estrutural. O candidato que aceita financiamento grande sabe que deve lealdade. Não necessariamente lealdade explícita do tipo eu legislo a favor de você em troca de dinheiro. Isso é crime. A lealdade é implícita. É não legislar contra. É facilitar quando possível. É dar acesso privilegiado. É considerar os interesses do financiador na hora de decidir. E se o candidato não fizer isso, na próxima eleição, o dinheiro vai para outro. Simples assim. Você pode argumentar, mas existem regras. Financiamento tem limites, existe fiscalização. Sim, e existem maneiras de contornar. Doações indiretas, apoio de terceiros, infraestrutura oferecida sem passar pelos registros formais, contratos publicitários, superfaturados que funcionam como doação disfarçada, empresas que, espontaneamente, produzem conteúdo favorável. O sistema formal é contornável, porque quem tem dinheiro contrata os melhores advogados, os melhores contadores, os melhores estrategistas. A lei se torna obstáculo burocrático, não barreira real. E para o candidato que tenta fazer campanha barata? Para aquele que rejeita dinheiro grande e conta com financiamento coletivo, com doações pequenas, com trabalho voluntário? Ele perde. Quase sempre. Porque não consegue competir em visibilidade. Não consegue estar em todos os lugares. Não consegue produzir conteúdo com qualidade profissional. Não consegue rebater ataques em tempo real. Fica restrito a nichos, a bases ideológicas pequenas, a círculos que já concordam com ele. Não expande. Não vence. O dinheiro elimina antes do voto. Ele decide quem tem chance real. E quem controla o dinheiro controla o jogo. Você vota, mas vota entre quem o dinheiro deixou chegar até você. Sem mídia, você não existe politicamente. Isso é tão verdadeiro quanto a necessidade de dinheiro. Na verdade, dinheiro e mídia são indissociáveis. Dinheiro compra mídia. E mídia cria realidade política, não reflete. Cria. Quando um candidato aparece repetidamente nos noticiários, quando suas falas são reproduzidas, quando seus eventos são cobertos, ele se torna relevante.
Não porque suas ideias sejam melhores, porque ele está presente no imaginário coletivo. E presença gera familiaridade. Familiaridade gera confiança. Confiança gera voto. Agora pergunte: quem decide o que é notícia? Editores, diretores de redação, conselhos editoriais, donos de veículos, todos com suas próprias agendas. Todos parte de elites econômicas e culturais. Um jornal não é neutro. Uma emissora não é imparcial. Mesmo quando tenta ser, mesmo quando acredita ser, ela opera dentro de parâmetros ideológicos, econômicos e sociais específicos. Ela valoriza certas pautas, ignora outras, dá espaço para certos políticos, silencia outros. E esse poder de seleção é imenso. Um candidato pode ter propostas inovadoras para educação, saúde, segurança. Se a mídia não cobre, ninguém sabe. Outro candidato pode dizer banalidades, mas se está em todos os canais, vira unanimidade. A diferença não está no conteúdo, está no acesso. E acesso à mídia não se dá por mérito intelectual, dá-se por relevância percebida, por capacidade de gerar audiência, por alinhamento com interesses editoriais, por pressão de anunciantes. Pense em como funciona. Um veículo de comunicação vive de anunciantes. Anunciantes são empresas. Empresas têm interesses. Se um candidato propõe políticas que ameaçam esses interesses, aumento de impostos corporativos, regulação trabalhista mais rígida, controle de preços, ele não vai receber cobertura favorável. Talvez nem receba cobertura. Será ignorado ou, pior, atacado, chamado de radical, populista, irresponsável. Não porque suas propostas sejam ruins, porque são inconvenientes. E isso vale para todos os lados do espectro político. Esquerda e direita, ambos enfrentam esse filtro. A mídia tradicional privilegia centrismo, moderação, estabilidade. Privilegia candidatos que não assustam mercados, que não ameaçam propriedade, que não propõem rupturas. O candidato que passa nesse filtro é o candidato que fala de mudanças cosméticas, não de transformações estruturais. Com a mídia digital, você poderia pensar que isso mudou, que agora qualquer um pode ter voz. Em parte, sim, mas mesmo na internet, visibilidade custa. Algoritmos privilegiam quem paga. Influenciadores vendem apoio. Produção de conteúdo profissional exige equipe. E, novamente, quem tem recursos domina. O candidato sem dinheiro pode ter canal no YouTube, perfil no Instagram. Mas alcance orgânico é limitado. Para explodir, ele precisa de sorte, viralização acidental ou, novamente, investimento. Então, mídia não é apenas influência, é controle de narrativa. E controle de narrativa é controle de quem existe no debate. Você só vota em quem conhece. E você só conhece quem a mídia decide mostrar. Aqui entra o político antissistema, o insurgente, o que promete acabar com tudo isso. O que diz que não deve nada a ninguém. O que afirma vir de fora, puro, sem compromissos. Você olha para ele e pensa, finalmente, alguém que vai mudar de verdade. E talvez ele acredite nisso, talvez seja sincero, mas sinceridade não muda sua estrutura, e a estrutura já o capturou antes mesmo dele perceber. Vamos ser claros, nenhum político realmente perigoso para o sistema chega ao poder pacificamente. Nenhum. Se alguém chegou, é porque não era tão perigoso quanto parecia, ou porque foi domesticado no caminho, ou porque o sistema calculou que é mais fácil controlá-lo dentro do que enfrentá-lo fora. A rebeldia permitida é rebeldia controlada. Sempre. Observe o processo. O candidato antissistema começa com um discurso radical, ganha tração com bases frustradas, cresce em popularidade. E então, começa a moderar, começa a aceitar alianças, começa a negociar com partidos tradicionais, começa a suavizar propostas que assustam mercados. Por quê? Porque para governar, ele precisa de apoio institucional, precisa de maioria no Congresso, precisa de recursos, precisa de cooperação de burocratas,
precisa de aceitação de elites econômicas que podem sabotar qualquer governo se quiserem, e quanto mais ele modera, menos antissistema ele é. Até que, no poder, governa exatamente como os anteriores. Isso não é traição pessoal, é física política. Governar dentro de um sistema exige jogar pelas regras do sistema, e as regras foram feitas por quem já está no poder. Você pode entrar gritando revolução, mas se quer aprovar leis, se quer implementar políticas, se quer evitar impeachment, golpe ou isolamento total, você negocia. E negociação é concessão. E concessão é derrota parcial da agenda original. Agora pense nos que não moderaram, nos que realmente tentaram romper. O que aconteceu? Allende, no Chile, eleito democraticamente, propôs nacionalizações, redistribuição agrária, foi derrubado por golpe militar, apoiado por elites locais e internacionais. Morto, Goulart, no Brasil. Tentou reformas de base, golpeado. Arbenz, na Guatemala, reforma agrária, derrubado por operação da CIA. A lista é longa e não inclui apenas ditaduras. Inclui sabotagem econômica, fuga de capitais, campanhas midiáticas de desestabilização, impeachments técnicos, isolamento diplomático. Então, quando você vê um candidato antissistema vencendo eleições, entenda, ou ele já foi testado e aprovado como gerenciável, ou ele vai ser testado no poder e destruído se não se adequar. O sistema tem anticorpos e eles funcionam. A rebeldia que você vê nas urnas é performance, é marketing político, é a ilusão de escolha radical dentro de parâmetros seguros. O verdadeiro antissistema não chega ao poder. Ele é eliminado antes ou é cooptado no processo, porque elites permitem e até promovem políticos populares, porque precisam de legitimidade. Poder sem legitimidade é instável, exige repressão constante, vigilância, medo. É caro, é arriscado. Muito mais eficiente é fazer as massas acreditarem que têm voz, que participam, que escolhem. E para isso, você precisa de rostos que as massas reconheçam como seus. Rostos que falem sua língua, que entendam suas dores, que pareçam representá-las. O político popular não ameaça o sistema, ele o estabiliza. Ele canaliza a frustração para dentro das instituições, em vez de deixá-la explodir nas ruas. Ele faz o pobre acreditar que pode chegar lá, que o sistema funciona, que basta trabalho duro, talento, votação correta. Essa crença é essencial. Sem ela, você tem revolta. Com ela, você tem conformismo produtivo. Veja como funciona na prática. Uma elite econômica não precisa de todo o poder político formal. Ela precisa de segurança jurídica, de estabilidade macroeconômica, de proteção à propriedade, de mercados funcionando. Ela não se importa se o presidente veio da periferia ou do país clube, contanto que ele não mexe nas estruturas fundamentais. Se o presidente popular implementa programas sociais que reduzem tensão social sem ameaçar a acumulação de capital, melhor ainda. Ele governa para os pobres em questões simbólicas, mas governa para os ricos em questões estruturais. E o povo agradece, porque recebeu migalhas, porque teve um representante que parecia com ele, porque sentiu que foi ouvido. Enquanto isso, a elite mantém controle sobre bancos, terras, empresas, mídia, fluxos de capital. O político popular é o intermediário. Ele traduz demandas populares em políticas palatáveis. Ele negocia com a elite em nome do povo. Mas quem tem mais poder na negociação? Quem tem capital, mídia, capacidade de fuga de investimentos? Sempre a elite? Isso não é maquiavelismo consciente de todos os envolvidos. Muitos políticos populares realmente querem ajudar, realmente acreditam estar fazendo diferença e fazem dentro dos limites permitidos. Mas limites existem e são definidos por quem tem poder real. O político popular administra expectativas. Ele entrega o possível, que é menos do que o necessário,
mas mais do que o nada. E isso basta para manter o sistema funcionando. Por isso, elites investem em diversidade de representação. Mulheres, negros, LGBTs, pobres, periféricos. Não por bondade, por inteligência estratégica. Representação simbólica, sem redistribuição material real, é o arranjo ideal. Você vê rostos diversos no poder e pensa que houve mudança. Mas olhe para a distribuição de riqueza. Olhe para quem controla meios de produção. Olhe para quem decide investimentos. Continua concentrado. A elite mudou de cara, não mudou de classe. O político popular é ferramenta de estabilização. Ele não representa ameaça, ele representa gestão de conflito. E gestão eficiente de conflito é o que mantém elites no poder sem precisar de tanques nas ruas. Agora falemos do que acontece quando alguém realmente perigoso tenta furar o sistema. Quando alguém não moderado, não cooptado, não tolerável, ganha força popular genuína e propõe rupturas reais. O que o sistema faz? Destrói de várias formas, todas eficazes. A primeira forma é isolamento. O candidato é ignorado pela mídia. Suas propostas não são debatidas. Seus eventos não são cobertos. Ele vira invisível. Se ele cresce mesmo assim, passa para a segunda fase, deslegitimação. Ele é chamado de louco, radical, incompetente, perigoso. Suas propostas são distorcidas. Suas falas são tiradas de contexto. Especialistas são convocados para explicar por que ele está errado. Economistas dizem que suas políticas quebram o país. Juristas dizem que violam a Constituição. Intelectuais orgânicos do sistema o ridicularizam. Se mesmo assim ele continua crescendo, vem a terceira fase, sabotagem. Investigações são abertas. Processos judiciais aparecem. Acusações de corrupção, mesmo que infundadas, ganham manchetes. Aliados são pressionados a se afastar. Financiadores são ameaçados. Doadores são investigados. A máquina institucional, Ministério Público, Justiça, Polícia Federal, órgãos reguladores, começa a agir. Não necessariamente de forma coordenada, mas de forma funcional ao sistema, porque o sistema tem defensores em todos os níveis. E eles protegem o sistema, não necessariamente por conspiração, mas por instinto de preservação. Se nada disso funciona, se o candidato perigoso realmente chega ao poder, começa a sabotagem no exercício. Governabilidade zero. Congresso fecha portas. Judiciário barra tudo. Mídia ataca diariamente. Mercado foge. Moeda desvaloriza. Empresários fazem greve de investimentos. Funcionários públicos de carreira boicotam políticas. Manifestações são organizadas. A narrativa é: o governo é incompetente. O país está caindo. E parte disso é real, porque governar contra todos os poderes estabelecidos é praticamente impossível. O governo radical fracassa não apenas por incompetência própria, mas porque foi sabotado. E se ainda assim ele resiste, vem a fase final: remoção, impeachment, renúncia forçada, golpe militar, assassinato. Depende da época, do país, da correlação de forças, mas a história está cheia de exemplos. Líderes populares genuinamente radicais não duram, morrem, são depostos ou são forçados a moderar até virarem sombra do que prometeram. Você pode pensar, isso é teoria conspiratória. Não é. É história documentada. Olhe para a América Latina no século XX. Quantos presidentes reformistas foram derrubados? Olhe para a África pós-independência. Quantos líderes nacionalistas foram assassinados ou golpeados? Olhe para o Oriente Médio. Quantos que tentaram nacionalizar petróleo sobreviveram? Poucos. Pouquíssimos. O sistema não tolera ameaças existenciais, tolera reformas cosméticas, tolera mudanças graduais, tolera redistribuição limitada, mas ruptura, nunca. E quem tenta, paga. Sempre pagou. Então, quando você vota em alguém que promete revolução, saiba, se ele realmente tentar,
será destruído. Se não for destruído, é porque não era revolucionário de verdade. Era só marketing. Você não é representado. Você é gerenciado. Essa é a realidade que poucos aceitam porque é desconfortável demais. Mas aceitar ou não, não muda o fato. Democracia representativa moderna é um sistema de administração de massas, não de empoderamento popular. Ela funciona para manter estabilidade, não para distribuir poder. E ela é eficiente exatamente porque convence você de que participa. Representação política é uma ficção útil. Ela serve para canalizar demandas populares para dentro de instituições controláveis. Ela transforma energia revolucionária em votos. Votos em assentos. Assentos em negociações. Negociações em concessões. E, no fim, o que sobra é muito menos do que foi prometido. Mas sobra o suficiente para que você continue acreditando. Continue votando. Continue legitimando. Os políticos que você elege não governam para você. Governam para quem os colocou lá. E quem os colocou lá não foi você. Foram os filtros. Dinheiro, mídia, partidos, redes de elite. Você apenas ratificou a escolha no final do processo. Sua participação foi real, mas não determinante. Foi simbólica, não estrutural. E isso não vai mudar votando melhor. Não vai mudar com conscientização. Não vai mudar com candidatos mais honestos. Porque o problema não é moral, é estrutural. Enquanto o poder econômico estiver concentrado, poder político estará subordinado. Enquanto mídia for controlada por poucos, narrativa será controlada. Enquanto campanhas custarem fortunas, candidatos serão reféns de financiadores. Não há exceção, não há atalho. Você pode se indignar com isso, pode rejeitar, pode chamar de pessimismo, derrotismo, cinismo. Mas realidade não se importa com suas emoções. Sistemas não funcionam por desejo. Funcionam por estrutura. E a estrutura da democracia representativa moderna foi desenhada para controlar mudança, não para permitir ruptura. Isso não significa que votar é inútil, não é. Dentro dos limites, escolhas importam. Políticos melhores causam menos dano. Políticos piores destroem mais rápido. Mas não confunda a escolha limitada com poder real. Você escolhe entre administradores. Não escolhe se será administrado. Quem governa de verdade, você nunca viu votar. Nunca votou nele. Nem sabe o nome completo. São donos de capital, controladores de mídia, burocratas permanentes, redes internacionais de poder. Eles não aparecem em debates. Não fazem campanha. Não precisam. Eles já estão lá, permanentes. Indiferentes a eleições, governando por meio de quem você elegeu. Entender isso não é desistir, é ver com clareza. E clareza é o primeiro passo para qualquer coisa que importe de verdade. Enquanto você acreditar que vota em seus representantes, continuará delegando responsabilidade. Continuará esperando salvação de cima. Continuará achando que o problema é só eleger o candidato certo e continuará sendo gerenciado. O mundo não funciona como te contaram. Nunca funcionou. E continuar acreditando na versão reconfortante não muda a versão real. Apenas te mantém funcional ao sistema. Trabalhando, consumindo, votando, obedecendo. Achando que participa quando na verdade apenas assiste.